refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, então, iniciando mais uma vez o programa Minha Fé. Hoje a gente tem um convidado aqui, um amigo, né, irmão aí de caminhada, Roberto Barbosa, né, de Fortaleza, Ceará, médium há mais de 20 anos, né, Roberto? 26. 26, olha só, já errei só por 6 anos, 26 anos. Com essa carinha de bebê, aí o pessoal se confunde. Eu achei que tu tinha uns 26 por aí, por isso que eu falei 20. E a gente veio aqui para fazer um bate-papo, para saber um pouco, Roberto, desse trabalho. Eu sou suspeito em falar porque pude participar, né, o momento que vocês estiveram aqui também na cidade, fazendo esse trabalho bonito. E eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito de como que iniciou esse trabalho espiritual, de cirurgias espirituais, né, com o Dr. Fritz, né, que é o espírito que te acompanha aí nessa jornada. E como é que começou isso? Como é que foi se desenvolvendo esse trabalho? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Legal. Obrigado. Prazer estar com você. Prazer estar com vocês, né? A gente tem ido 2 ou 3 vezes por ano ao Rio Grande do Sul. É uma alegria estar em contato com vocês, nossos amigos aí da tenda de Umbanda, nossos amigos espíritas ou não religiosos. Estamos sempre com um abraço fraterno recebendo de todos. Bom, minha verdade começou igual a todo médium, totalmente desorientado. Eu comecei perdido, não sabia o que era mediunidade, tinha algum conhecimento, porque tinha um tio meu que havia me apresentado a mediunidade e a doutrina espírita. E aí, aos 20 anos de idade, eu tive uma depressão. 19 para 20 anos, eu tive uma depressão muito forte. Procurei ajuda num centro espírita que tinha curas, que tinha cirurgias espirituais. Meu primo trabalhava lá. E em pouco tempo que eu estava lá, eu disse assim, não, eu tenho que ficar aqui. Eu sentia que tinha que ficar. E fui ficando. Meses depois, eu fui trabalhando, estudando mediunidade, já num centro espírita, participando de reuniões. E então veio a mediunidade de cura, no mesmo ano, em 2000, isso foi em 1995. Nossa! Já fazem 26 anos, né? E no começo começou com outro espírito, era o Dr. Mauro, era um espírito alemão, ele usava esse pseudônimo porque era difícil falar o nome dele, ele preferia que chamasse ele por Mauro, ele aportuguesou a coisa. Aí esse espírito ficou comigo 9 anos. Inclusive foi com ele que a gente fundou um centro espírita muito grande aqui em Fortaleza, chamado Casa da Caridade. E o Dr. Mauro, em 2004, ele teve que ir embora porque ele ia reencarnar. Na verdade, ele está reencarnado atualmente. E em 2004 veio um outro espírito, que é o Dr. Fritz, que todo mundo conhece, né? Então ele veio trabalhar comigo, na verdade, em 2004 e está comigo até hoje, 2021. Pô, legal, muito legal. E assim, esse trabalho que tu faz, ele iniciou mais no Ceará, Fortaleza aí, né? Região. Aí depois começou, como tu falou, em outras cidades, outros países. Exato. Na verdade, a gente sempre ia muito ao interior do Ceará. O nosso trabalho foi mais forte no interior do que em Fortaleza, né? Só na época que eu morava em Maranguape, onde meu primo começou, passei lá quase 4 anos morando lá. Lá era muito intenso, mas a gente viajava muito para o interior da cidade, do estado. Nessa época também começou algumas viagens para fora do Ceará. A gente ia para o Maranhão e ia para São Paulo. A gente ficou indo, quase todo mês tinha essas viagens. Mas isso meio que parou. A gente ficou mais em Fortaleza mesmo. Passamos anos trabalhando só em Fortaleza e abrimos outra. Inclusive, a gente ajudou a abrir outras casas da caridade no interior. Abrimos várias centros espíritas no interior e começamos a fazer parcerias. Então, a gente também fazia atendimento em outras cidades, em outras casas, né? Que é esse o perfil que a gente usa hoje. A gente tem o Instituto Adolfo Fritz, fundado em 2018, e a gente não tem uma sede especificamente, só temos uma, que fica em Juazeiro do Norte. Mas todo local que a gente vai atender, a gente vai a convite de outras pessoas, de outras religiões, a gente faz cirurgia em um monte de lugar diferente. Ah, legal. Esse trabalho também foi para fora, outros países também, né, Roberto? Como é que é esse trabalho lá fora? Pois é, muito diferente, cara, muito diferente. Em 2016, eu conheci na Bahia, eu estava na Bahia participando de um congresso, um encontro, um colóquio, era alguma coisa assim, um nome meio estranho, mas era um encontro de vários médicos de cura do Brasil e de fora do Brasil. Legal. E eu fui convidado como médico de cura espírita na época, né? Eu meio que representando o espiritismo nesse encontro. E aí eu conheci outros médios de outros países. Tinha uma médium que é da Dinamarca, e a gente teve uma relação assim de amizade muito forte com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa.
E um dia a gente ficou muito amiga, ficamos conversando semanalmente. Um dia eu falei com ela sobre o problema do marido dela, sem ela nunca ter me dito nem mesmo que era casada. E eu falei, olha, o que eu estou dizendo aqui não sou eu, é o doutor Fritz. Está dizendo que o teu marido está com problema no rim, ele está indo aí ver teu marido. E realmente ele estava passando mal, tem problema de... Ele é transplantado renal, na verdade. E ele não estava bem aqueles dias. E depois o doutor Fritz passou lá e ele melhorou. Que legal. E ela ligou para mim, já me convidando para a gente ir para fazer esse trabalho na Dinamarca. A Dinamarca foi o primeiro país que a gente foi com esse trabalho fora do Brasil. Depois da Dinamarca, abriram todas as portas, porque a gente foi convidado depois. Hoje a gente tem uma fundação na França, a gente tem um trabalho na Irlanda muito grande. Da Dinamarca a gente tem 4 centros que a gente atende, 4 locais que a gente atende lá. Então, desde 2017 até hoje, o trabalho internacionalmente tem crescido muito. Inclusive, a gente está indo para os Estados Unidos, tem várias regiões americanas que a gente faz também trabalho, é muito interessante. Lá é diferente porque o europeu ele tem uma mentalidade muito diferente do brasileiro. O brasileiro fala muito e pensa muito em religião. O europeu não, ele pensa em espiritualidade. Legal. E é muito diferente. Então, ele não está muito ligado na religião, ele não se conecta muito com o conceito da religião, mas ele é muito ligado na espiritualidade. Então, eles me recebem com extremo amor e carinho e respeito. Eles me recebem com tanto respeito que a gente fica assim, às vezes até um pouco envergonhado. É verdade. Eles recebem a gente com tanto carinho, com tanto amor, é muito fácil sentir isso, sabe? Então, legal. Eles respeitam muito o trabalho que os espíritos fazem, eles entendem bem que não sou eu, eles sabem que não sou eu, que é o espírito através de mim. Eles têm essa consciência, né? O que é muito legal, mas aí existe uma outra questão aí. Lá eles têm um padrão muito forte de idolatrar médiums. Não muito distante, tivemos um caso de um brasileiro, né, que andava muito lá e era idolatrado lá, e isso gerou muito problema para ele. Todo tipo de idolatria, de orgulho ou de vaidade só gera problema para quem é médium. Verdade. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso lá, sabe? Então, a mesma alegria que eu vou para o interior da Dinamarca, eu vou para o interior do Ceará. Isso. Eu tenho que ter a mesma essência aonde quer que eu vá. Às vezes a gente está num país desse que é muito rico, que não tem problema social, que isso, que aquilo, mas a gente tem o cuidado de não se vislumbrar, né? De achar que aquilo ali é a nossa realidade, porque não é. A nossa realidade é a realidade brasileira, essa realidade difícil. No interior do Ceará é comum, por exemplo, muitas pessoas virem no Dr. Fritz e essas pessoas nunca foram ao médico material na vida delas. Imagina. Quer dizer, o espírito que vem através de um médico é o primeiro médico que vai ver aquela pessoa na vida dela. Então, essa inacessibilidade que a gente tem no Brasil, terrível à medicina e a outras coisas, faz com que sejam coisas tão diferentes, né? No entanto, como eu disse, lá na Europa, sem dúvida, eles têm esse respeito gigantesco. Já é natural deles, né? Eles são muito respeitosos. Poxa, que legal. Eu acho, por isso que eu te perguntei, né? Como é que era lá fora? Eu tinha ideia realmente que não tinha a ver com questão religiosa. Tem uma coisa que choca. Eles são extremamente disciplinados. Por exemplo, a gente faz um trabalho na França, numa cidade chamada René-le-Château. É uma cidade bem pequenininha, em cima de uma montanha, bem no topo da montanha. E aí o que acontece? É um acesso difícil. E as pessoas vêm da França, vêm da Espanha, vêm de todo lugar, às vezes de carro, para chegar lá. Então, é uma cidade muito pequena, no meio do nada. A gente marca, na época, né, quando não tinha pandemia, eram marcados 50 pacientes por manhã, 50 à tarde, 50 à noite, né? Geralmente era esse número. E era impressionante. Faltava 15 minutos para começar, não tinha chegado ninguém. Ninguém. Já estava apavorado. Não, a gente ia relaxar, porque a gente sabia que o europeu é disciplinado, então a gente sabe que eles vêm. Essa cirurgia já tinha sido marcada com 4 meses de antecedência. Então, as pessoas já tinham se inscrito com 4 meses antes. Nossa. E aí eram 50 pacientes. Apareciam 49. Faltando 5 minutos, chegavam todos. Nossa. E eu não entendia como é que eles conseguiram se organizar para subir uma montanha, todo mundo, e chegar todo mundo no mesmo horário, né? E aí um dia, por curiosidade, eu estava um tempo mais... Estava muito frio, e eu fui lá para fora para pegar um pouco de sol. E aí, quando eu saí, eu vi os carros dos pacientes, todos lá fora já, e lá dentro vazio. E eu perguntei para um francês o que estava acontecendo. Ele disse, não, as pessoas chegam às vezes com 2 horas de antecedência, só que elas ficam no carro esperando. Nossa, como no Brasil. Até dar o horário para poder entrar. Aí eu perguntei por quê.
porque se eles entrarem agora, eles vão atrapalhar a gente na nossa organização. Poxa, hein? Então, que nem no Brasil. Cara, é muito diferente, cara. Aí você fica chocado, sabe? Eles são muito, muito disciplinados. É impressionante. Isso eu acho muito, muito legal, né? Muito bom. Eu acho. Essa disciplina, né? Que nós, brasileiros, né? Nesse momento, quando a gente está fazendo trabalho durante a pandemia, a disciplina tem sido uma coisa... A gente tem exigido duramente com os pacientes, né? Horário de chegada, horário de início, horário de atendimento, para poder o pessoal ficar o mínimo de tempo possível naquele ambiente, né? Mesmo com o número reduzido. Isso. Antes o paciente esperava 2, 3 horas até ser atendido. Hoje, eles são atendidos em 45 minutos em média. Então, eles ficam, assistem uma palestra bem rápida, a gente, imediatamente, a turma já é atendida. Como é turma pequena, atendida rápido, todo mundo vai embora rápido. Então, a gente está tendo esses cuidados. Claro. Exatamente. E aí, eles têm que se disciplinar. O brasileiro, quando ele quer, ele faz. Então, eles começaram a se disciplinar. Quando a gente começou a colocar os horários bem rígidos, o pessoal está vindo. Legal. É cultura, né? Acho que é questão de cultura. É uma cultura que ainda não mudou, né? A gente talvez essa cultura esteja se adaptando a essa realidade atual. E eu não duvido passar a pior parte dessa pandemia, essa cultura voltar um pouco, né? Porque, como eu digo, é do brasileiro ser assim. Mas, graças a Deus, a gente tem esse bom exemplo aí. Que legal. Sobre também a questão do trabalho ainda itinerante, vamos botar assim, né? Que é onde faz atendimento em várias cidades. Perfeito, itinerante, é isso mesmo. Itinerante, no Brasil todo, né? Pelo que a gente acompanha teu trabalho, né? E sou suspeito em dizer que acho um baita trabalho, sabe? Dá para a gente enxergar que tem, como é que eu digo assim, que tem uma luz no fim do túnel aí na questão espiritual, né? Falo um trabalho espiritual como é que eu digo assim, como um exemplo, né, de algumas situações que é possível fazer quando você tem vontade, que é o teu caso. Eu vejo pelo teu trabalho aí, pelo que tu tem feito e também pessoalmente aqui mesmo, né? Até mesmo pelo relato das pessoas que foram atendidas. E como é itinerante, né, uma das que eu queria que tu falasse um pouco também é sobre essa tua visão. E não é a tua visão, acho que tu traz bastante da parte do plano espiritual, né, da recomendação espiritual. Essa questão de, eu vou fazer um trabalho num terreiro de Umbanda, eu vou fazer um trabalho se for numa igreja, eu vou fazer um trabalho, num grupo que seja, né? Ou até mesmo numa praça, que se fosse o caso, né? Para atender as pessoas. Essa visão, isso que eu acho bem importante para a gente colocar, para trazer essa visão para todo mundo, que fugindo da questão religião, né? Cada religião tem o seu conceito, tem a sua forma. Eu também sou de uma religião de Umbanda, mas eu sempre falo que eu estou na religião de Umbanda, mas eu procuro ter uma mentalidade espiritualista, sem aquela coisa do dogma, da questão, sabe, de regras, que as regras, na verdade, é de Deus, né? E a questão da parte espiritual, eles que trazem a recomendação. Mas eu vejo muito isso em ti, e isso me agrada também as pessoas que eu acho que trabalham contigo também, essa questão de não olhar para a questão religião. E tu sempre mesmo fala, né, na questão que tu se identifica como espírita, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa parte, como tu se identifica como espírita, e também sobre essa questão, qual que é a tua visão acerca da questão religião, né? E aí entra um leque gigante de situações. Tu foi bem recebido em alguns terreiros e alguns centros espíritas. Qual que foi essa tua impressão? Foi tudo meio parecido? Vamos lá. Eu costumo dizer, eu tenho uma experiência muito grande com essas coisas de ir em vários locais. A gente já fez esse trabalho de cirurgia espiritual em igrejas, dentro de igreja católica. A gente usava o altar para guardar as bandejas, onde botava o álcool para atender os pacientes. Né? A gente já fez dentro de igreja católica, já fizemos dentro de igreja evangélica. É verdade? Juro por Deus, dentro de igreja evangélica. Já fizemos dentro de terreiro de Umbanda, terreiro de Terecô, terreiro de Mina. Já fizemos em quadras de esporte, já fizemos em hotel. Às vezes a gente quer ir para um canto, o doutor Fritz quer ir para o local, nenhum centro espírita recebe, aluga uma sala no hotel e a gente faz. Legal. Porque a gente não pode deixar de levar amor para as pessoas, consolação. E a gente já faz até em praças públicas, como você mesmo citou. A gente faz 2 trabalhos, um aqui em Fortaleza, na Praça dos Voluntários, chega a atender 200, 250 moradores de rua. Principalmente se é um morador de rua, não é só eles, claro. Outras pessoas aproveitam e vão também serem atendidos. Mas é um trabalho principalmente para eles, porque eles não saem do centro da cidade aqui de Fortaleza. Se a gente convidar eles para o centro espírita, eles não vêm. Então a gente tem que ir até eles.
Então, a gente monta as barracas, monta a maca, chegamos a levar 25 macas, sem voluntário, para atender 300 moradores de rua uma vez. E ao mesmo acontece no Maranhão. Atualmente, a gente está fazendo também no Maranhão. Toda vida que nós vamos para o Maranhão, a gente faz um trabalho com as pessoas que estão em situação de rua, também lá no Mercado Central de São Luís do Maranhão. Eu costumo brincar que até em centro espírita a gente faz atendimento. Porque isso, por exemplo, se eu fosse esperar a casa espírita para atender lá na Europa, eu não ia. Não ia por dois motivos. Primeiro, existe centro espírita na Europa? Sim, mas são muito poucos. E os poucos que tem esses países não têm a mesma liberdade religiosa que tem no Brasil. Então, eles se sentem muito, muito tolhidos a fazer algo de tão grande proporção, abrir uma casa para receber 200 pessoas, para fazer uma cirurgia espiritual. Então, eles não se sentem muito à vontade. Isso acontece principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente livre, mais livre que o Brasil. Sim. Então, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a gente já tem 300, 500 pessoas no final de semana. É normal isso aí. Mas nesse país da Europa, não. Eles são muito... os espíritas que vivem na Europa, que são a maioria brasileiros, eles têm muito medo das leis, eles têm muito medo do que eles podem pensar, e tal, e tal, e tal. Então, geralmente, nesses países, a gente atende em centros holísticos, locais que as pessoas fazem meditação, locais que as pessoas fazem retiro espiritual. A gente faz muito atendimento na Dinamarca. Na Dinamarca, a gente faz em 2 centros espíritas, mas existem locais que são apenas retiros espirituais, eles não são centros espíritas. E a gente faz atendimento nesses locais. Então, eu acho que a gente tem que ir onde haja amor de quem está chamando e necessidade. Então, quem escolhe são os espíritos. Esse trabalho não é meu. O trabalho não pertence ao médium. A gente diz que os espíritos são invisíveis, né? Na verdade, quem mais tem que ser invisível num trabalho espiritual é o médium. Verdade. Então, a gente não é nada. A gente é uma extensão do amor, da bondade dos espíritos. Ah, Roberto, você está dizendo que você não é nada? Não, eu sei a importância que eu tenho. Mas quem realmente realiza esse trabalho não sou eu. Eu sei qual é o meu lugar. Então, talvez a mediunidade, às vezes, em alguns casos, né, gere esse tipo de coisa. Eu que fui de 4 religiões diferentes, porque eu comecei minha vida com 5 anos de idade, quando minha avó me levava para a igreja evangélica. Depois, aos 14 anos, 14, 15 anos, eu tive uma namorada que era católica, eu ia muito para a igreja. Aí depois antes disso eu me tornei Rosa Cruz. E por último, narrei aqui o Espiritismo, né? E fiquei no Espiritismo 26 anos. Estou no Espiritismo há 26 anos. Não sei se vou continuar nele. Porque, como você diz, eu não estou na religião. Eu estou em busca de uma ética, de uma moral, de uma conduta cristã, de uma coisa que me conduz a Deus. É isso aí. Né? Ainda não encontrei no Espiritismo falhas que me fizessem dizer assim, não tenho como ficar aqui. Isso não aconteceu ainda. Né? Mas dentro do movimento espírita é um terror. A gente é perseguido, quem mais nos persegue são os espíritas. Verdade. Hoje em dia, quem mais respeita esse trabalho são os umbandistas. Me pergunte por quê, eu não tenho a menor ideia. Sim. Porque eu acho que a Umbanda, de uma certa forma, eu tive, graças a Deus, contato com muitos pais de santo, eu tive um contato muito forte com o pai de santo do Maranhão, de outras regiões, e a experiência que eu tive com eles foi a seguinte, os umbandistas, eles têm um respeito pelas entidades que nenhuma outra religião consegue ter, nem o espírita. Então, eles têm um carinho, um cuidado, um zelo pelas entidades tão grande que eles não é idolatria, é respeito. Eles têm isso pelas entidades. E os espíritas, não. Então, o espírita, né, ele às vezes idolatra o médium. Quer dizer, ele não tem a menor noção do que é a mediunidade, porque se ele tivesse alguma noção do que é a mediunidade, e quisesse idolatrar alguma coisa, ia idolatrar quem realiza aquilo ali, no caso do espírito. É uma contradição. E o umbandista, eles fazem isso. A gente nota que os pais de santo sempre são os primeiros a chegar, os últimos a irem embora. Os pais de santo são as pessoas que mais trabalham dentro do terreiro. São as pessoas que mais se preocupam com a gira, com isso, com aquilo. Então, a gente nota como eu disse, na Umbanda, um respeito muito grande, um cuidado muito grande pela espiritualidade. Claro que vocês utilizam de rituais e coisas que para vocês fazem, né, totalmente em sincronia com aquilo que vocês acreditam. Perfeito. Mas esse respeito eu só vi no umbandistas. E talvez por isso eu seja tão bem recebido quando alguém nos convida para ir para um local que eu nunca fui e a pessoa diz assim, um centro de Umbanda chega a me dar uma paz.
Porque, e quando diz assim, não, quem está te convidando é um centro espírita, já fica, oh meu Deus do céu, lá vem problema. Os espíritas nunca mais vão me convidar depois dessa, mas não tem problema não, tá cheio de umbandista no Brasil. É isso que tu comentou sobre a religião de Umbanda, eu sou suspeito em falar. Hoje é tu quem vai falar sobre, né, esse teu trabalho, mas assim, como tu bem falou, umbandista, falando como umbandista, né, ele não vê nada de errado em qualquer outra religião, porque eu acho que o mais perseguido ainda é o umbandista, né? Então Sim. ele já nasceu sendo perseguido por algumas situações, enfim, que não vem o caso. Mas assim, eu acho que... O Brasil é um país de muito preconceito, e como a Umbanda, ela foi principalmente abraçada, as raízes da Umbanda foi principalmente abraçada nos guetos, foi principalmente abraçada pelos escravos que haviam sido libertos, que finalmente tinham a liberdade de poder falar em orixás, cuidar dos seus santos, né? Da forma como gostariam, começaram a ter essa liberdade. Então, a Umbanda ela foi muito para as periferias, enquanto as igrejas elas são sempre na praça, no centro da cidade, isso aí. onde a elite vai lá. É uma coisa meio social, né? Sociologicamente, pensando no Brasil de antigamente, era assim. E aí, e foi essa popularização que fez a Umbanda se tornar tão forte. Graças a Deus, porque, repito, é uma religião que ela vai se despindo desses preconceitos. Ela conseguiu, ao longo desses anos, se despir de preconceito. E eu me sinto muito feliz em ter convivido e conhecido muitos umbandistas e até hoje trabalhar com pessoas da Umbanda. E dá muita alegria. Nossa. Bom, a gente está caminhando agora para o finalzinho, é pouco tempo para falar de tanta coisa, né? A gente falou pouco tempo, mas assim, já agradecendo, Roberto, por essa aula, né? Também que tu dá... Imagina. De uma forma bem tranquila, é isso que eu acho que é interessante, de uma forma que a gente consegue conversar e entender, né, a tua mensagem. E também, só para também que tu quiser dar tuas considerações, mas também falar um pouco a respeito, só rapidamente, a questão da cirurgia espiritual, que é realizada com corte, sem corte. O pessoal saber, eu sei, mas eu gostaria que tu explicasse o porquê. Legal fazer esse esclarecimento. Vamos lá. Como eu acredito em Jesus e acredito na espiritualidade, eu sei que os espíritos são capazes de gerar mudanças, modificações e ajudar as pessoas sem a necessidade de cortar elas. Quem tem essa necessidade são os médicos, porque o médico ele só consegue, ele está na terceira dimensão, né, na matéria, então ele só consegue entrar na matéria de outra pessoa se ele cortar. Então, os espíritos não têm essa necessidade, eles têm uma permeabilidade na matéria muito grande. Então, todo o nosso trabalho, desde o início, há 26 anos atrás, ele foi baseado na seguinte teoria. Nossas cirurgias são, na verdade, cirurgias espirituais magnéticas, fluídicas, onde os espíritos doam duas fontes de energia. A primeira, dos próprios espíritos, que é a energia espiritual, e a segunda, a energia do médium, que é o chamado ectoplasma. Então, eles tiram esse ectoplasma de mim, dos outros que estão ali na sala, trabalhando, e doam essa energia para o paciente. Essa energia já no paciente, ele magnetiza a água dentro das células do paciente, e essas células começam a funcionar melhor, e a doença vai se debelando. Geralmente é um processo de dias ou semanas para a pessoa se recuperar, mas às vezes acontece da pessoa entrar com dor e sair sem dor na hora da cirurgia. Pode acontecer, como já aconteceu várias vezes. Certo? Então, o processo de cirurgia espiritual ele é rápido, ele não tem necessidade de firula, ele não tem necessidade de nada, ele só precisa apenas do médium, de uma equipe de suporte para estar ali perto e do paciente. Então, ele doa, os espíritos, eles é que têm um conhecimento disso, eles doam essa energia para o paciente e pedem para o paciente algumas coisas, para não arrancar esparadrapo, para poder fazer uma dieta de alguns dias, ter cuidado com álcool e bebidas alcoólicas e cigarro, e outras coisas, outras orientações que eles passam. Né? Isso a gente explica até mesmo antes da cirurgia para as pessoas. Então, o processo da cirurgia espiritual é muito simples, é muito natural, mas é extremamente poderoso, porque a gente vê, às vezes o Dr. Fritz passa um minuto e meio com cada paciente, e a gente vê a transformação que isso gera lá na frente. Então, a gente fica extremamente feliz de estar trabalhando com esses espíritos e ser, junto com esses espíritos, um caminho para a cura e para a melhoria de vida de todas essas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Legal. Eu que parabenizo aí, Roberto, por esse trabalho que tem fazendo
né? Longo tempo, 26 anos, né, de trabalho direto. Sem parar, só parei na pandemia. É isso aí, mas que tu continue por todos os outros anos que estiver ainda, né? E te agradeço por esse bate-papo breve, né? Mas eu quero já te convidar também para uma próxima situação, a gente também falar sobre outros assuntos, né, da questão mediunidade e tudo mais, que tu fala muito bem. Já também adiantando aqui, tu tem alguns livros também, né? Que foi escrito tanto pelo doutor, né, Fritz, e também tu fez esse livro. Né? Um livro foi escrito por mim e por ele, chama Cirurgias Espirituais. Tá? Certo. E o outro livro foi escrito só por mim e por um amigo meu, Jefferson, que você conhece, Jefferson Sky, que é um livro sobre perguntas e respostas sobre mediunidade. E a compra desses livros também ajuda o Instituto, né? Que deve ter também uma página, tudo. Ah, sim, esqueci até de falar, foi muito importante você me perguntar, dizer isso. Todo trabalho mediúnico, para ser sério, tem que ser gratuito. Portanto, para que tenha respaldo na espiritualidade superior, ele precisa ser gratuito. Então, tudo é gratuito. A cirurgia espiritual é gratuita, o espaço magnético é gratuito, tudo é gratuito. Algumas coisas não são gratuitas, né? Como, por exemplo, um livro. Não tem como a gente sair dando o livro para todo mundo. Mas quando a pessoa compra esse livro, ela está ajudando ao trabalho, porque esse livro se torna uma doação, e essa doação não vem para mim, não vem para o Roberto. Graças a Deus, não vem para mim. Nunca vieram. A doação desses livros, o dia desse livro vai especificamente para o trabalho. Que legal. E para projetos sociais que a gente faz também. Que legal. Então, deixa aqui também, depois no comentário, quando for colocado o vídeo, no comentário ali, pode colocar, de repente, também, para quem queira ajudar esse projeto, né? Que é itinerante, ajuda tanta gente aí, poder também estar participando e conhecer teu livro, né? Conhecer sobre o teu trabalho. Roberto, um abração, meu amigo, meu irmão, né? Obrigado, cara. Que os orixás possam estar abençoando sempre aí, enfim, que a espiritualidade te abençoe toda a tua família aí também. Tá? E vamos Obrigado, Pai Moisés. Que Deus te abençoe e Oxalá te proteja. Fica com Deus sempre. Todos nós. Grande abraço. Beijo a tua família linda, viu? A toda a família, nossa família, né? Com certeza. Grande abraço, meu irmão. Obrigado mesmo. Abração, querido. Deus te abençoe. Refletiu a luz divina em todo